Vem aí a treta que está dominando os grupos de fofoca neste fim de semana. Um flagra do cantor Arlindinho numa casa de swing na zona sul do Rio colocou em xeque o namoro dele com a atriz Érica Januza, e a reação dela nas redes já está sendo comentada em todo canto. Fica com a gente que a gente te conta tudo o que já foi confirmado até agora. Quem já passou por uma decepção grande sabe exatamente o que a Érica Januza está sentindo agora, viu? Aquele friozinho na barriga quando o celular apita com um vídeo que não devia existir, aquela vontade de reassistir 10 vezes só para ter certeza de que os olhos não estão pregando peça. Pois é, gente, o roteiro é clássico. Mas dessa vez o protagonista é filho de um dos maiores sambistas que esse país já teve, e olha que ele escolheu logo uma casa de swing na zona sul do Rio para estrelar o próprio capítulo de Deu Ruim. Deixa eu já ir soltando a bomba, porque rodeio hoje não tem. Saiu um vídeo divulgado por uma colunista de fofocas com acesso exclusivo, mostrando Arlindinho na porta de um estabelecimento que se define nas próprias redes sociais como espaço para casais, gente liberal e quem quiser viver as próprias fantasias. Tradução livre para quem não é do meio. Não é happy hour, não é aniversário de amigo. É ponto turístico reconhecido de quem gosta de sair da rotina do jeitinho mais adulto possível. E ele não estava lá disfarçado de estátua, viu? Estava conversando animado, de moletom bege, rodeado de gente, e quando resolveu ir embora, levou 2 mulheres com ele até um carro estacionado ali perto. Isso é o fato. O resto é a gente juntando as peças. Mas calma que a história não nasceu ontem. E para você entender o tamanho do estrago, preciso te dar um contexto rapidinho de como era esse casal antes de tudo isso vir à tona. Arlindinho e Érica assumiram o namoro oficialmente em dezembro do ano passado. Depois de meses de gente cutucando, perguntando, especulando se rolava ou não rolava, e o próprio Arlindinho, capa de sensibilidade morena, contou em entrevista que a aproximação começou quando ele precisou gravar um vídeo desmentindo o boato de que o pai dele, o eterno Arlindo Cruz, tinha morrido. Namoro nascido em momento delicado, história bonitinha para capa de revista, aquele tipo de romance que faz todo mundo suspirar e comentar como é gostoso ver 2 pessoas discretas se dando bem longe da exposição excessiva. Pois é, guarda esse detalhe da descrição, porque ele vai ser importante daqui a pouco. Só que, gente, descrição às vezes é só o nome bonito que a gente dá para coisa que ainda não veio à tona. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Porque enquanto o público via 2 pombinhos discretos vivendo o próprio conto de fadas, tinha sinal por todo lado de que a coisa já não andava tão redondinha assim. Fontes ligadas ao casal contam que, nos últimos meses, os 2 já apareciam sem aliança em compromissos públicos, cumprindo agenda separada, fazendo passeio sozinho, postando foto de almoço de família, cada um no seu canto. Para quem gosta de juntar pista, esses são clássicos sinais de relação esfriando, mesmo sem ninguém confirmar nada. E o público, como sempre, só percebeu esses detalhes depois que a bomba já tinha estourado, porque, né, sinal isolado ninguém repara, só depois que vem o pacote completo é que a ficha cai. Agora vem a parte que ninguém esperava, e é aqui que a treta ganha um contorno ainda mais dramático. O vídeo que expôs tudo não é de agora, viu? Foi gravado na noite do dia 10 de julho. Só que ficou guardadinho, circulando por aí, e só chegou ao conhecimento de Érica na última semana. Isso significa que esse material andou por quase 2 semanas inteiras rodando o Rio de Janeiro inteiro antes de chegar até ela. 2 semanas em que ela seguiu a vida normal, sorrindo, trabalhando, sendo vista com o namorado, sem fazer a menor ideia do que estava passando por trás. E se tem uma coisa que dói mais do que a traição em si, é descobrir que todo mundo já sabia menos você. E a reação dela veio rápida, e olha que ela não perdeu tempo com o discurso. Assim que recebeu o material, Érica tirou do ar as fotos que tinha ao lado de Arlindinho nas redes sociais e deixou de seguir ele no Instagram. Sem textão, sem story emocionado, sem aquele desabafo cheio de emoji chorando. Só ação. E, gente, quando alguém some de foto e some de seguidor sem dizer uma palavra, pode escrever. Aquilo ali já é sentença dada. Silêncio às vezes grita mais alto que microfone. E aí entra o detalhe mais saboroso dessa história toda.
porque enquanto ela limpava o perfil, adivinha quem até agora mantém as fotos dela lá na própria conta? Isso mesmo, o Arlindinho. Ele não tirou nada. E olha que interessante essa assimetria. Um lado já fechou o capítulo, arquivou, deu unfollow, seguiu a vida. O outro lado continua lá, com as fotos no ar, feito quem ainda não aceitou que o filme acabou. Fica a pergunta para o público. Será que é esperança de reconciliação? Será que é simplesmente falta de coragem de mexer no perfil? Ou será que é aquele clássico "vou aguardar o barulho passar" que todo famoso em crise adota? Escolhe a sua teoria, porque os comentários já estão bombando com cada uma mais criativa que a outra. Agora, antes que você já saia falando por aí que rolou traição confirmada, preciso ser chata e honesta com você. Não existe prova nenhuma de infidelidade nesse vídeo. Ele mostra o Arlindinho na porta de um estabelecimento, cercado de gente, indo embora acompanhado. Ponto final. O que acontece dentro das quatro paredes daquele lugar, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém confirmou. E tanto ele quanto a assessoria da Érica foram procurados pela colunista responsável, e nenhum dos dois deu retorno até o fechamento da matéria original. Ou seja, oficialmente, ainda é tudo especulação decorada de circunstância bem grave. Mas convenhamos, viu? Circunstância dessas não precisa de legenda para explicar por que o namoro andou de mal a pior tão rápido. E não dá para não comentar o tamanho da ironia aqui. Estamos falando de um casal que vendia a imagem de discrição, de relacionamento maduro, longe do circo que costuma envolver a vida de gente famosa. E justamente essa discrição, que era o principal charme do casal para os fãs, virou o maior ponto de suspeita agora que veio à tona que existia coisa acontecendo escondida. Porque, né? Discrição bonita é quando você guarda o jantar romântico da internet. Discrição suspeita é quando o namorado está circulando numa casa de swing e você só fica sabendo 2 semanas depois. A linha entre as duas é mais fina do que parece. E vale lembrar também quem são os 2 nomes envolvidos nessa história, porque o peso da queda é proporcional ao tamanho da fama. Érica Januza construiu carreira sólida desde os primeiros testes de elenco na juventude. Estreou na televisão em 2012 com a minissérie Subúrbia. Passou por novelas como Sol Nascente e Amor de Mãe. Ficou marcada nacionalmente, vivendo a juíza Raquel em O Outro Lado do Paraíso. E hoje está em cena numa nova produção, vivendo a personagem Candinha na novela Dona Beija. Não é uma atriz qualquer, é nome grande, e por isso mesmo essa treta ganhou o tamanho que ganhou tão rápido. Já Arlindinho carrega o peso e o carinho do sobrenome do pai, o saudoso Arlindo Cruz, e vinha sendo visto como continuador daquele legado no samba. Ou seja, 2 nomes de peso, 2 carreiras sólidas, e agora os 2 amarrados pelo motivo errado numa mesma manchete. E deixa eu voltar num detalhe que para mim é o mais delicioso de comentar, que é essa história de origem bonitinha que o próprio Arlindinho gostava de contar. Ele dizia que se aproximou da Érica justamente num momento de fragilidade, quando precisou gravar aquele vídeo desmentindo o boato sobre a morte do pai. Bonito, né? História de superação, 2 corações se encontrando no meio da dor. Só que tem uma coisa engraçada em relação bonita assim. Quanto mais a gente romantiza a origem de um casal, mais alto ele cai quando aparece uma treta dessas. Porque o público não estava só torcendo pelo namoro, estava torcendo pela história, pelo roteiro emocional por trás dele. E quando o roteiro emocional é quebrado por um flagra numa casa de swing, dói o dobro, porque não é só o casal que decepciona, é a narrativa toda que desmorona junto. Eu também preciso comentar essa mania que a artista tem de guardar segredo até o segredo virar bomba. Porque reparem no timing dessa história. 2 semanas inteiras de diferença entre o flagra acontecer e a Érica ficar sabendo. 2 semanas em que, aparentemente, mais gente sabia da existência desse vídeo do que a própria namorada dele. Isso é o tipo de coisa que, além de doer, humilha um pouco, porque você descobre que estava sendo a última a saber da própria vida. E olha que ele nem precisou fazer média pública nesse meio tempo, viu? Seguiu levando a vida normal, aparecendo com ela, cumprindo a agenda,
enquanto o relógio da bomba já estava ligado sem ninguém saber quando ia estourar. E claro que a repercussão nas redes sociais já é gigante, e olha que eu nem exagero quando digo isso. Prints do vídeo circulando para todo canto, gente relembrando declaração de amor feita há poucos meses, gente comparando postagem antiga com postagem de agora só para provar que já dava para perceber que estava esfriando. Tem os defensores de plantão que juram que imagem sozinha não prova nada e que todo mundo merece benefício da dúvida. E tem o time oposto, que já sentenciou o caso sem esperar nenhuma linha de explicação, alegando que homem que frequenta esse tipo de estabelecimento escondido já perdeu o direito de exigir confiança de quem quer que seja. No meio disso tudo, cadê o posicionamento oficial? Sumido, junto com qualquer explicação de verdade. E não é a primeira vez, viu, que a gente vê um casal supostamente discreto guardando muito mais coisa embaixo do tapete do que qualquer fã imaginava. Esse tipo de história se repete tanto no mundo dos famosos que já virou quase um roteiro previsível. Relação nasce bonita, público se apega, casal vende discrição como virtude, e quando menos se espera, vem o flagra que explica retroativamente cada sinal que ninguém quis enxergar antes. A diferença aqui é o cenário, porque casa de swing na Zona Sul não é o tipo de detalhe que passa despercebido. É o tipo de detalhe que garante meme, print e comentário pelos próximos dias inteiros. E olha, gente, não precisa nem ser especialista em comportamento para entender por que essa treta pegou tão rápido. Primeiro, tem o ingrediente clássico de qualquer fofoca boa, casal discreto que a gente achava sólido caindo feio. Segundo, tem o detalhe do lugar, que já garante repercussão sozinho, porque casa de swing é aquele tipo de cenário que a internet nunca deixa passar batido. E terceiro, e talvez o mais cruel de todos, tem o timing. 2 semanas de atraso entre o flagra e a descoberta, o que transforma essa história numa verdadeira bomba relógio que só faltava explodir. Se fosse mais rápido, talvez tivesse esfriado sem alarde. Do jeito que foi, virou espetáculo completo. E não posso deixar de comentar o papel que essa colunista teve nessa história inteira, porque sem ela, essa treta ainda estaria escondida numa galeria de celular qualquer. Foi ela quem teve acesso exclusivo ao material, quem apurou a data exata da gravação, quem levantou o contexto do estabelecimento e quem, ao que tudo indica, também foi a responsável por fazer esse vídeo chegar até o conhecimento da própria Érica. Reparem como funciona. Muitas vezes, o próprio artista descobre detalhe da própria vida através da imprensa, antes mesmo de ter chance de se posicionar com calma. Isso é o poder que uma apuração de bastidor bem feita tem, e é exatamente o motivo pelo qual essa treta saiu do zero para o topo dos assuntos comentados em questão de horas. E deixa eu te contar uma coisa sobre relacionamento de famoso que a gente aprende com o tempo de acompanhar essas histórias. Quanto mais o casal insiste em vender uma imagem de perfeição, maior é a queda quando qualquer rachadura aparece. Não estou dizendo que os dois estavam mentindo, longe disso, mas a verdade é que namoro nenhum é perfeito, e quando um casal opta por mostrar só a parte bonita, o público cria uma expectativa que, mais cedo ou mais tarde, colide de frente com a realidade. E aqui a realidade colidiu de um jeito bem específico, numa calçada, de moletom bege, cercado de gente, na zona sul do Rio de Janeiro. Tem também esse detalhe das 2 mulheres que aparecem com ele saindo do local, indo em direção ao carro estacionado logo ali na rua. As imagens não trazem identificação de nenhuma delas, e até o momento não existe qualquer confirmação sobre quem são ou qual o real motivo de estarem acompanhando ele naquele instante específico da noite. Podia ser amiga de longa data, podia ser conhecida do meio artístico, podia ser qualquer coisa mesmo, e é exatamente por isso que eu não vou ficar aqui inventando nome, nem sobrenome de ninguém, muito menos especulando profissão ou intenção. O que dá para afirmar com segurança é só o que o próprio vídeo mostra. Ele saindo acompanhado, num contexto que, goste você ou não pede muita interpretação extra para gerar desconfiança generalizada.
E fico pensando também no tamanho da pressão que é ser filho de uma lenda como Arlindo Cruz e carregar esse sobrenome para cima e para baixo a vida inteira. Todo movimento vira notícia, toda escolha errada vira manchete gigante. E a cobrança pública é sempre maior do que seria para qualquer pessoa comum fazendo exatamente a mesma coisa, no anonimato de qualquer calçada da cidade. Não estou aqui justificando nada, viu? Só reconhecendo que existe um peso extra em ser figura pública com legado de peso nas costas, e que talvez seja exatamente esse peso que torna tão difícil manter qualquer parte da vida realmente privada, mesmo quando a intenção inicial era só isso mesmo, discrição. E convenhamos, quando você nasce sob os holofotes de um pai tão amado quanto o Arlindo Cruz, até o direito básico de errar longe das câmeras já vem meio comprometido de fábrica. Enquanto isso, a torcida da internet já escolheu lado, os memes já estão circulando, e o nome da Érica Januza segue nos assuntos mais comentados, muito mais pela dignidade da reação silenciosa do que por qualquer escândalo próprio. E convenhamos, essa foi a jogada mais inteligente que ela podia ter feito. Deixar a ação falar, sem dar munição extra, sem textão, sem vitimismo. Enquanto isso, o silêncio de Arlindinho já rendeu comentário suficiente para continuar sendo notícia sozinho, mesmo sem ele escrever uma única linha até agora. E olha, se você parar para pensar, tem um padrão bem claro em toda treta desse tipo que vale a pena a gente reconhecer, porque isso não é a primeira vez, e com certeza não vai ser a última. Primeiro vem o namoro discreto, cercado de carinho do público. Depois vem os primeiros sinais, pequenos, quase imperceptíveis, que só fazem sentido depois que a bomba já explodiu. Em seguida vem o flagra, sempre vindo de uma fonte exclusiva, sempre com detalhe suficiente para deixar qualquer dúvida por conta do público. E por fim, vem o silêncio dos dois lados, que na prática funciona como um espelho. Cada seguidor projeta nesse silêncio a interpretação que já tinha decidido antes mesmo de qualquer prova concreta aparecer. Essa treta segue exatamente essa cartilha, só que com um cenário mais picante do que o normal, e é exatamente esse tempero extra que fez ela sair na frente de qualquer outra fofoca do fim de semana. Agora, resta saber o que vem depois. Vai ter pronunciamento oficial? Vai ter aquele storyzinho chorado pedindo respeito à privacidade? Ou vai ficar tudo do jeito que sempre fica quando o famoso não quer dar munição extra para fofoca? Ou seja, sumido, sem uma palavra, deixando o assunto morrer sozinho com o tempo? A gente não sabe. Mas o que dá para garantir é que, enquanto não vier nenhuma explicação oficial, a internet vai continuar reescrevendo essa história do jeito que quiser, com direito a teoria nova a cada hora. Se rolar novidade de verdade, você pode ter certeza que a gente vai estar aqui contando com o mesmo tempero de sempre, sem meia palavra e sem papas na língua. E você, que já assistiu história parecida antes, aposta que esse namoro sobrevive a essa ou já era mesmo? Deixa sua aposta aqui embaixo, porque essa treta ainda tem capítulo pela frente e a gente não vai perder esse final por nada nesse mundo.